Hoje a gente vai falar sobre os ciúmes na relação. Eu acho que isso é um assunto que toca todo mundo, eu acho que em algum nível. Engraçado que eu falei com uma pessoa, publiquei esse tema e uma das pessoas falava assim pra mim: Fran, eu não sofro desse mal. Eu falo, Uma pessoa, meu Deus, uma pessoa que eu conheço nunca sentiu ciúmes. Que coisa boa, não é? Porque ciúme é uma coisa que parece que queima o nosso peito e que consome, que tira o nosso discernimento, que faz a gente parar de respirar, dependendo da intensidade. Pode ser uma crise de ciúme ou apenas pode ser uma desconfiança, uma insegurança. E claro que todo ciúme, ele vem de uma insegurança. Essa insegurança pode ter sido trazida para nós através de um fato real ou através de um fato imaginário. Porque pode ser um padrão de ciúme que eu absorvi na minha infância, do meu pai, da minha mãe, de alguém que eu aprendi na minha vida. Pode ser apenas um padrão de comportamento que eu absorvi como meu. Ou pode ser algo que aconteceu repetidamente na minha vida, algum trauma que aconteceu mesmo repetidamente na minha vida, e aquele trauma fez com que eu registrasse, né, essa impressão de que alguma coisa ia acontecer e que eu ia perder algo com isso. Porque o que é o ciúme? Existem muitos níveis e vários tipos de ciúme. Então, o que é ciúme? Então, quando a gente é pequeno, a nossa mãe dá mais atenção para um filho do que outro filho, a gente sente ciúme. Quando a gente tem um relacionamento que a gente acha que o nosso parceiro ou a nossa parceira pode estar olhando para outra pessoa ou dando atenção que deveria ser minha para outra pessoa, a gente sente ciúme. Então, o que é ciúme? Ciúme é uma sensação de perda. Eu estou perdendo algo que deveria ser meu e esse algo está indo para outra pessoa. É uma sensação de perda, de desvalor, uma sensação que traz uma insegurança de quem você é como um ser importante para aquela pessoa. Então eu me sinto desimportante ou eu me sinto menos importante do que eu gostaria. Então, dependendo da intensidade desse ciúme, a pessoa para de raciocinar. E existem muitas pessoas que fazem coisas que não fariam no seu estado normal, vamos dizer assim, se não estivessem tomados. É como se essa emoção do ciúme incorporasse, né, tomasse a nossa consciência, simplesmente raptasse a nossa coerência e faz a gente fazer coisas que a gente não faria numa situação normal. Então, muitas vezes, quando esse fato acontece e se repete, o nosso cérebro, e isso que eu vou falar para vocês é uma coisa muito séria, mas muito curiosa. O nosso cérebro se acostuma com aquela frequência de dor e de toxicidade. E se o nosso cérebro se acostuma com aquela frequência e com aquela informação, ele vai pedir aquilo de novo e de novo, seja o que for. Seja uma informação, uma realidade doente ou uma realidade saudável. Aquilo que o nosso cérebro se acostumou, ele vai querer gerar aquilo de novo e de novo. A questão é que, por alguns motivos, o nosso cérebro se vicia em emoções tóxicas. E essas emoções tóxicas, quando elas estão nesse loop do automático do nosso subconsciente, a gente atrai, a gente simplesmente enxerga ciúme onde não existe. Então existe as realidades onde o ciúme é apenas um hábito do cérebro, ou seja, não está acontecendo nada real, mas o meu cérebro interpreta como tudo eu vou perder para alguém. Tudo eu não sou boa o suficiente e alguém vai ser melhor do que eu.
Então eu tenho que dominar, eu tenho que controlar, eu tenho que ser a melhor da melhor da melhor, ou o melhor do melhor do melhor, para não ter a insegurança do ciúme. Então eu passo a competir de uma forma avassaladora comigo mesmo, com o outro. Eu não posso ter um erro, eu não posso ter nada que poderia fazer aquilo ser um objeto de troca. Então eu tenho que ser o melhor do melhor do melhor do melhor em tudo. Imagine o nível de estresse desse cérebro. Isso gera um nível de estresse tão profundo que o nosso corpo pifa. E muitas pessoas entram em depressão nesse processo. Muitas pessoas entram em crises de nervoso, de gritos, de histeria com esse processo. Porque é uma reação do corpo. O corpo não consegue tolerar um nível muito forte dessa exigência, nesse pico que eu tô falando. Então, existe aquelas pessoas que sentem ciúme e calam, guardam para dentro de si. E vão se implodindo. E quando essas pessoas sentem esse ciúme que calam em vez de liberar, essas pessoas vão dizendo para si que elas são menos, que elas são menos, que elas são menos. E quanto mais ela diz que é menos, mais ela se sente menos. Quanto mais ela se sente assim, menos ela acredita nela. E quanto menos ela acredita ou ele acredita em si, mais fortalece o campo do ciúme, que é uma insegurança sobre o seu próprio valor. É uma insegurança sobre quem você é. É uma insegurança do que você acredita que o outro sente por você. É uma insegurança sobre o que você acredita que o outro, o valor que você tem para o outro. Então é uma insegurança completa da sua essência como persona, né? A gente se perde num medo, um medo avassalador de ser trocado, de ser traído. Então, quando isso acontece, pode ser que isso esteja no registro de todos nós em algum nível, porque se eu não fui de alguma forma trocada, traída, e a gente vai conversar sobre isso, espero que dê tempo da gente trazer todas as vertentes desse assunto, mas se a gente não foi, se a gente não viveu isso nem na nossa infância e nem na nossa história, de ter sido trocada, traída ou algo desse nível, a gente pode ter absorvido o DNA do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso avó, de algum dos nossos ancestrais que podem ter tido esses registros. E ainda, para aqueles que acreditam, a gente pode ter trazido informações de outras existências. E tudo isso junto compõe um campo inconsciente e subconsciente que faz com que essas dores, esses dramas, esses medos se mantenham rodando nesse disco aqui. Esse disco que é o criador da nossa realidade. E o que estiver rodando nesse disco criador da nossa realidade, o que estiver rodando nesse disco vai ser criado. E esse é um dos grandes lances. Aquilo que eu tenho medo vai se manifestar na minha vida em algum nível. Se for apenas os pensamentos, vai ser manifestado, mas vai ser manifestado em um nível, no nível dos pensamentos. Se eu repito e falo, aquilo vai ser registrado em outro nível de realidade na minha vida. Se eu penso, falo e ajo com insegurança, com essa insegurança tamanha, aquilo vai se transformar instantaneamente na minha realidade. Todos os medos, na verdade não só os medos, todos os nossos sentimentos repetidos e intensos, eles estão criando a realidade. Assim é no campo da traição, assim é no campo da insegurança, do ciúme. Se eu tiver muito medo de ser traída, a probabilidade disso acontecer é bem maior do que se eu não tiver esse medo. É impressionante isso. A gente cria um campo de atração. É como se tivesse alguma chance daquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que nunca tenha feito isso, uma pessoa que seja fiel, que seja leal, que goste de ser assim, que não tenha nenhuma necessidade de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se o companheiro ou a companheira dessa pessoa tiver muito medo de ser traído, tiver muita insegurança e tiver
muitos pensamentos e falar sobre isso. Vem cá, você tá me traindo? Deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. E começar a futucar o celular do outro, e começar a bisbilhotar, e começar a cercar. Pode ser que esse campo gere, mesmo numa pessoa que não tenha essa intenção, gere um campo propício para que isso aconteça. E isso pode acontecer de uma forma improvável, estranha, mas pode acontecer. Isso significa que eu sou responsável por tudo que o outro faz? Não. Eu sou responsável pelo aquilo que eu vibro. O que o outro faz é responsabilidade do outro. Porém, eu tenho coparticipação. Eu tenho coparticipação de tudo que vem para o meu campo e tudo que se manifesta na minha realidade. Então, em algum nível, eu sou responsável por tudo que eu estou experienciando. Dessa forma, o primeiro lance que a gente pode pensar é: onde começou esses ciúmes? O que faz eles estarem tão presos? Ou, dependendo do nível de cada pessoa, qual o nível do meu ciúme? Ele me incomoda quanto? Onde foi que ele começou? O que fez ele surgir? Foi quando a minha mãe preferia um irmão do que o outro? Foi no meu primeiro relacionamento, minhas amigas que preferiam outras do que acabaram saindo com outras e mentindo pra mim? Foi com o meu primeiro relacionamento? Foi com o meu segundo relacionamento? Foi alguma coisa muito forte que aconteceu? Existiram muitas histórias, eu conheço muitas histórias. Eu conheço histórias de pessoas que foram abandonadas na igreja, simplesmente o marido, quer dizer, o noivo não apareceu. Eu conheço pessoas que marcaram com o noivo no aeroporto e ele nunca apareceu. Eu conheço casos de pessoas que foram traídas por as suas melhores amigas. Eu conheço muitos tipos de histórias e o que a gente mais sabe é de histórias, cada uma mais profunda e doída do que outra. A questão é o que a gente faz com essas histórias. E aqui eu quero que vocês prestem atenção e encontrem a sua história. O que você faz com essas histórias? Geralmente a gente guarda elas. E essa que é a grande questão. A gente coleciona as dores, os traumas e os sofrimentos. E a gente guarda bem guardadinho dentro das caixinhas da nossa mente. A gente deixa que essas experiências de dor, elas fiquem acumuladas, juntas. Agora imagine se eu falo pra você aqui, imagine que eu pego um fio de cabelo. Tô vendo aqui, tem um fio de cabelo. Imagina que eu pego um fio de cabelo e se eu puxar esses fios de cabelo, eles vão partir com facilidade. Tá, mas se eu pego um monte de cabelo assim, vai ser bem mais difícil de partir, né? Mesmo que eu faça... E aí imagina que eu pego todo o cabelo e vou fazer isso. Então vai ser muito difícil de partir. Então se eu coleciono, seja quaisquer memórias, se eu coleciono memórias de alegria, essa ponte de alegria vai ser muito difícil de partir. E para eu ficar triste, deprimida, vai ser muito difícil. Porque eu vou ter construído pontes emocionais positivas e fortalecidas. Eu vou acumular memórias positivas, mas se eu simplesmente juntar e colecionar memórias de dor e de drama, elas vão ter uma potência individual de aparecer, de existir na minha vida. Quanto mais eu desenvolvo, quanto mais eu acumulo memórias, mais elas vão estar fortes na manifestação da minha vida. Quanto mais eu acumulo essas memórias, mais elas vão... O cérebro não vai precisar fazer nenhum esforço para estar trazendo aquelas sensações. Até que aquelas sensações viram automático. E a gente fica como se fosse uma pessoa neurótica, de ciúmes. Sem motivo, sem porquê, sem nada. A gente simplesmente sente ciúme se a pessoa assiste uma televisão e não está conversando com a gente, se a pessoa não ouviu tudo que a gente falou,
se a pessoa, qualquer coisa gera um motivo da gente estar se sentindo inseguro. Por quê? Porque aqueles registros acumularam, foram repetidos o suficiente para que entrasse no modo automático da minha mente. Isso não só serve para ciúme, não. Isso serve para todos os tipos de emoções e de experiências na nossa mente. Agora, voltando, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esses acúmulos, com essas caixinhas? O que vocês querem fazer com essas caixinhas? Então, a gente deve, para liberar o ciúme, eu tenho várias coisas lindas aqui para trazer para vocês, que vai mudar um pouco essa energia que a gente constrói coletivamente. Então, uma delas é o que eu faço com essas memórias. O que eu vou fazer com essas memórias que eu acumulei e que viraram parte de mim. E de verdade é como se tivesse colado, é como se fizesse parte da gente. E a questão é que essas memórias, nenhum sentimento, nenhum pensamento e nenhum hábito faz parte de quem nós somos e nem nos define. Apenas define experiências que a gente acreditou serem verdades e a gente permitiu que aquilo ficasse tão colado que parece que faz parte de nós. Então, primeiro passo é, segundo passo, primeiro passo é saber de onde foi que essas memórias surgiram, como elas surgiram. Segundo passo é saber o que vai fazer com essas memórias, o que nós vamos fazer com essas memórias. Enquanto a gente não decidir de verdade, enquanto a gente não escolher soltar essas memórias, elas vão ser fantasmas que vão ficar na minha mente, me trazendo de novo e de novo aquele medo. Elas vão ficar trazendo de novo e de novo aquela realidade. Enquanto eu não liberar as memórias de sofrimento, de traição, de ciúme, de abandono, de rejeição, de desprezo, de seja lá o que for que a gente tenha vivido, enquanto a gente não liberar os registros, os traumas, as memórias e soltá-las, elas vão estar constantemente me assombrando e trazendo a possibilidade dessa realidade. Lembrando para vocês sempre, o nosso cérebro é construído por uma parte consciente, que é só 10%, cerca de 10%, e uma outra parte, que é uma parte subconsciente, que é cerca de 90%. Então eu tenho que liberar esses registros desde esse lugar subconsciente. Eu tenho que liberar esses traumas e choques desde todo o meu ser. Quanto mais eu libero de todas as camadas, porque nós temos muitas camadas e níveis profundos de acesso, quanto mais eu libero dessas camadas, mais eu estou completamente livre. Ok, então o que eu vou fazer com essas camadas? Eu tenho que liberar essas camadas. Eu tenho que soltar. Eu tenho que desapegar, sim, desapegar dessas memórias, porque às vezes nós temos apego às memórias tóxicas. A gente se acostumou a viver a partir daquela consciência e a gente usa aquilo para ser o que somos. Então é desapegar dessa parte da personalidade ou daquilo que foi construído como personalidade. A gente tem que entender que podemos soltar, podemos largar essa parte, certo? Então a gente vai pesquisar onde foi que surgiu isso, como foi que isso surgiu, para dizer tchau, só para dizer tchau, porque quando a gente consegue mapear, a mente solta com mais facilidade, é só por isso. Segundo, a gente tem que entender o que a gente quer fazer com essas memórias. Então aí parte da nossa escolha, a nossa observação e agora a nossa escolha. O que você quer fazer com isso? Fran, eu quero soltar, mas eu não sei como soltar. Ok, a gente vai lá. Exatamente, nosso próprio pensamento cria. É como se ele mesmo criasse isso. Certo? Então o que é que eu vou fazer com isso? Eu quero liberar, mas eu não sei como liberar. Então vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Eu tenho que entender que de alguma forma eu estou criando essa realidade, eu posso criar outra coisa. Então todas as vezes que o meu pensamento pensar no ciúme, eu tenho que desfocar. Eu tenho que distrair, pensar em outra coisa, cantar uma música, fazer um mantra. Eu tenho que tirar,
Porque imagina aqui, deixa eu desenhar uma coisa aqui pra vocês. Imagina que, é só pra vocês verem mesmo o desenho, mas vocês podem imaginar isso também. Imagina um rio bem pequenininho assim, um riachozinho bem fininho. Então imagina que esse riacho, a gente vai jogar mais água para esse riacho. Quanto mais água jogar nesse riacho, mais ele vai crescer. Ele vai crescer até ele se tornar um rio bem largo e um rio bem forte. Imagina que choveu muito. E aí esse rio vai ser tão forte que ele pode até levar uma árvore. E aí as repetições fazem isso com as emoções. Elas ficam tão fortes que elas levam o nosso discernimento. Elas saem carregando tudo pela frente. A gente para de enxergar. Então o que a gente tem que fazer? Parar de alimentar essas emoções. O que acontece quando para de chover muito tempo? E não tem água. E aquele rio vai fazer o que com aquele rio? Ele vai secando. O rio vai secando, o rio vai secando. E o rio vai secando até que ele fica um riachozinho de novo. Mas se a gente continuar sem dar alimento para esse rio, ele vai secar completamente. Ele vai desaparecer. Então o que a gente tem que fazer na nossa mente? A gente tem que desviar o foco do que a gente não quer e a gente tem que colocar o foco no que a gente quer. Isso é um treino, claro, é um treino. Isso é um treino de foco, de persistência, de intenção, de escolha, de força de foco. Mas, sobretudo, é uma escolha. Porque tudo começa na escolha, na vontade. Então eu tenho que escolher. E eu vou trazer essa persistência de manter esse movimento. Todas as vezes que o meu pensamento voltar para cá, eu não vou deixar ele me tomar. E começar a futucar as coisas, e começar a pensar, e começar a falar. Não. Eu vou respirar, eu vou pegar o meu pensamento, eu vou começar a cantar uma música, eu vou pegar um livro para ler, eu vou começar a dar um monte de pulo, se tiver muito forte. Eu dou um monte de pulo, corro no lugar, para que a adrenalina e outros sentimentos e outras energias ocupem o lugar daquele rio. Então eu vou produzir ações que vão tirar o foco da minha mente daquela repetição. Até que eu repetindo isso, eu vou fazer com que a minha mente saia do modo automático, aí já vai facilitar. Paralelamente a isso, eu tenho que pensar assim, por que eu acho que eu valho tão pouco? Então eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento, a minha autoconfiança, a segurança sobre o meu valor mais profundo. Então, paralelamente a isso, a gente tem que trazer de verdade o que a gente vai fazer com esse tal desse valor. E a falta de valor, se vocês prestarem atenção, a falta de valor, de alto valor, a falta de amor próprio, ela está na raiz do sofrimento, nas bases do ego. A gente acha que a gente não merece, que a gente não tem valor suficiente para que aquela pessoa nos ame profundamente, que aquela pessoa nos acolha profundamente. Então a gente sempre, dessa forma, quando a gente pensa assim, a gente está dizendo que o outro é que vai me dizer se eu tenho valor ou não. Dessa forma a gente está dizendo que é o outro que vai me dizer se eu sou digna de estar sendo amada ou não. E esse é um ponto que eu gostaria que a gente pensasse, mas tem outros pontos mais desafiadores que eu quero trazer para você hoje. Então, como é que eu posso trazer o meu valor independente do que o outro pensa ao meu respeito? Esse é o nosso desafio. É não se ocupar com o que o outro pensa ao meu respeito, mas fazer o meu melhor e ser o meu melhor. E estar feliz com isso, me aceitando e me amando exatamente como eu sou. Esse é o nosso desafio. Quando a gente vencer esse desafio, a gente está compreendendo o fluxo do amor próprio. Quando a gente vencer o nosso desafio, a gente compreendeu como fazer com isso, o que fazer com isso.
Então, como é que eu posso resgatar o meu valor? E aí que eu vou entrar em alguns aspectos mais profundos agora. Como eu posso fazer para manter e aumentar o meu valor próprio e a minha autoestima? E sair completamente da energia do ciúme e de tudo que a rodeia a energia do ciúme. Então, passos para isso e o que a gente deve fazer. Nós fomos acostumados a viver a partir do eu externo. O que significa isso? Eu me meço pelo outro, eu me meço pelo olhar do outro, eu me meço pelo que o outro sente, fala, pensa e julga sobre mim. Eu me medi como criança no que os meus pais disseram sobre mim, no que os meus amiguinhos, e fui crescendo assim. Os meus relacionamentos, o que as pessoas falam, o que as pessoas querem, eu fui crescendo, me habituando a me medir pelo mundo externo. E essa é uma das principais causas, das nossas inseguranças. Porque quando eu me esforço para ser o que o outro quer que eu seja, para não decepcioná-lo, eu carrego uma carga que eu não vou suportar por muito tempo. Essa carga que eu carrego, eu começo a, tá bom, eu tenho que ser o que você quer, eu tenho que ser o que você quer. Para não te decepcionar, para eu ser amado, para qualquer coisa, eu carrego esse peso. Até o momento que eu não aguento. Por que eu não aguento? Porque eu não sou aquilo que eu estou tentando ser para agradar o outro. Aí chega uma hora que eu largo o peso. E na hora que eu largo o peso, que eu largo as máscaras, que eu largo o esforço de ser o que o outro quer, o outro diz, não me ama mais, você mudou completamente, você não está fazendo mais isso que você fez por mim, que você já fez por mim. Na verdade, o outro estava se esforçando completamente para fazer a gente se sentir seguro, para fazer a gente se sentir amado. O outro estava se esforçando completamente para não decepcionar. E aí todo mundo fica nessa dança, cada um da sua forma. Uma dança de não decepcionar o outro, de ser mais ou menos o que eu não sou, em algum nível, para não decepcionar o outro. Isso gera traumas para todos os dois lados, porque um vai achar que você é aquilo que você está só se esforçando para ser, e quando você não aguentar mais, essa pessoa vai decepcionar e vai dizer, caramba, você não é nada daquilo que eu pensei, você isso, você aquilo, e vai gerar as brigas. E essa pessoa aqui vai estar, completamente destruída, porque estava ali tentando carregar todos os pesos para agradar o outro. Então, esse lugar, que foi o lugar que a gente aprendeu, que foi o formato que a gente foi ensinado, e que os nossos pais também, esse formato, ele é falido, mas a gente continua usando ele para se relacionar. Esse formato de agradar o outro, para o outro isso, para o outro não me aceitar, para o outro não me trair, para o outro me escolher, para eu proteger o outro, para qualquer coisa, esse formato não funciona, ele tem um fim. Esse fim pode ser de uma forma tranquila, ou pode ser com muitas brigas e muitos traumas, com traições, frustrações, enfim, de muitas formas. Esse fim pode ser traumático, certo? Então eu me acostumei, eu aprendi a viver construindo a minha realidade, a minha personalidade, a minha existência a partir do eu externo. Ok. Como eu curo isso? E é o desafio, tá? Esse é o desafio. Eu curo isso largando o meu externo. Eu curo isso entrando pro eu interno. Eu curo isso encontrando, e é uma construção, isso que eu tô falando pra vocês, é uma construção de escolha, de prática, de repetição, de ferramentas que vão me ajudar. Eu construo isso entrando pro eu interno e passando a viver o que sou, o que escolho ser a partir do eu interno. Então, o que eu falo
o que eu penso, o que eu faço, o que eu escolho, deve ser a partir de uma condução interna e não mais de uma resposta do outro, de um pensamento do que o outro está pensando, da preocupação do julgamento. Eu tenho que ter a coragem de soltar. Eu lembro de uma vez que eu falei para minha mãe: mãe, eu tô pronta para te decepcionar. Para mim aquilo, pode ser que ela não tenha entendido isso, eu não sei exatamente quanto ela entendeu isso, mas aquilo para mim foi como se eu estivesse assinando uma carta de euforia para mim mesma. Porque eu sempre acreditei que eu tinha que ser boazinha para ser amada, para ser aceita, para não decepcionar Deus, para não decepcionar a sociedade, as pessoas, a família, enfim. Eu sempre acreditei que eu precisava fazer o meu melhor sendo o que as pessoas pensariam que eu pudesse ser. Então eu sempre me esforcei para esse lugar. E eu percebi que esse lugar estava me afastando de quem eu sou, da minha força, da minha potência e até da possibilidade de eu melhorar de verdade. Porque quando você assume, olha, eu estou assim, eu não desenvolvi, não ativei, não despertei, não lembrei da minha doçura. E eu estou uma pessoa rude, tarará, tarará, tarará. Ok, se eu assumo isso e acolho isso, eu abro possibilidade para mudar isso. Mas se eu sou assim e coloco uma máscara e me esforço para ser boazinha, eu nunca vou conseguir ser de verdade. Porque isso aqui é apenas uma máscara. Lá dentro de mim tá um rebuliço, uma coisa querendo gritar, uma coisa querendo dizer chega. Mas a gente se prende com todas as amarras e a gente quer, de uma forma ou de outra, manter aquele espaço, aquele lugar que é seguro. Então simplesmente eu vou me despedaçando e tentando manter aquele peso até que eu não aguento mais. Então eu lembro do dia que eu falei pra minha mãe. Eu lembro do dia que eu falei pra ela: mãe, eu estou pronta para lhe decepcionar. Eu não quero mais esse papel de santa, de boazinha, de anjo. Eu posso me chatear quando eu quiser me chatear. Eu posso dizer não, eu posso, sei lá, eu posso não querer, eu posso simplesmente, sabe, ter os meus momentos. Sim, eu posso, porque eu não me permitia. Se eu fizesse, eu me culpava muito. Então eu lembro disso e isso foi mais um passo que eu dei para meu alto valor. E no primeiro momento parece que a gente cria um caos na família, porque a gente vai mudar. Para a família a gente vai mudar, para a gente vai voltar a ser quem a gente é. Pra gente a gente vai assumir finalmente quem a gente é, mas pro outro a pessoa tá mudando. Cadê aquela pessoa tão doce, tão amável, tão tudo? Cadê aquela pessoa? Aquela pessoa estava tentando sustentar um peso gigante que ela não deu conta mais. Então essa pessoa decidiu ser verdadeira. Verdadeira com as suas próprias fraquezas e fortalezas, com aquilo que ela conhece e que ela não conhece de si, e ser o mais íntegra que ela consegue. E quando a gente acessa esse lugar de integridade, e eu não estou dizendo aqui que a gente, por ser íntegro, a gente vai sair por aí xingando todo mundo e machucando as pessoas, não é isso. Mas é entender o que tem aqui dentro e assumir, ok, nesse momento eu estou com muita raiva. E eu não preciso deixar a raiva me capturar e machucar as pessoas, mas eu posso identificar, ok, esse momento eu tô com muita raiva, eu tô com muita mágoa, ou eu tô com muita insegurança, ok, vai ali e acolhe, não cospe isso no outro, não diz que o outro é responsável, não pede para que o outro resolva o seu problema, porque isso não vai acontecer, isso só gera mais inseguranças dentro de você. Mas quando você acolhe aquilo que você está sentindo, seja algo que tenha um fundamento que você acesse, que é uma coisa que aconteceu, uma coisa que você se lembra, ou seja algo que você não acesse, que pode estar no nível subconsciente e que você não se lembra.
Então, quando você acolhe aquilo, você abre possibilidades para mudança. Quando você não acolhe e joga para o outro, você está fechando as portas para mudar essa realidade, certo? Então eu assumo a responsabilidade, eu acolho o que eu estou sentindo e eu paro de me medir pelo externo e começo a me medir pelo interno. E o que é esse interno, Fran? Esse interno é que é o ponto de virada. Esse interno é que é o que eu quero falar para vocês. Esse interno é a verdade, além de todas as verdades. Esse interno é a nossa parte mais sutil, mais sábia, mais consciente, mais conectada ao que os nossos olhos físicos não enxergam, mas uma conexão que transcende o que nós conhecemos a partir do físico. É uma parte que está além do ego e que toca a nossa essência verdadeira. Essa essência verdadeira, ela tem a sabedoria de enxergar, de escolher e de guiar os nossos verdadeiros pensamentos, sentimentos e ações. Ela tem a sabedoria de guiar os nossos passos para não só o nosso alto valor, mas para a nossa segurança, a nossa autoconfiança e a nossa verdadeira felicidade. Essa sabedoria, ela é acessada quando a gente, entre aspas, fecha os olhos internos e abre o olho interno. Esse olho interno pode ser ativado e aberto com observação, autoescuta, meditação, estudo, autoconhecimento, e todos esses passos são necessários para que a gente possa entender, voltar para esse caminho. Esse caminho é o caminho da gente poder acessar a verdadeira informação, aquela informação que vai me permitir encontrar essas respostas que eu tanto busco e me sentir segura novamente. Então, é uma escolha profunda. E quando a gente faz essa escolha, a gente começa a entender que, olha só que coisa linda. Quando eu faço uma escolha, para que ela funcione, ela deve existir como em uníssono nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas intenções. A minha escolha deve ter um único foco. A minha escolha, ela deve ter um único foco. Ela deve ter esse foco no meu eu, no meu ego, na minha essência, na minha supraconsciência, em tudo que sou. O foco de me conhecer e de me encontrar a partir desse ponto sagrado dentro do meu ser. E quando eu faço essa escolha, eu devo ser leal a ela e não escolher novamente o externo. E toda vez que a minha mente quiser me levar para o externo, eu lembro para ela, opa, nós fizemos escolha, vem para cá. Toda vez que a sua mente quiser lhe levar para fora, opa, vem para cá, a gente fez uma escolha, volta. Deixa eu perceber isso a partir de dentro de mim e não a partir do outro. Como é que é isso na prática, Fran? Alguém me fala alguma coisa, em vez de eu acreditar prontamente no que a pessoa fala, eu vou escutar e eu vou sentir com o meu coração, não com as minhas emoções, não com os medos, não com os registros traumáticos, mas eu vou escutar com o meu coração, com a parte sábia, uma parte que é neutra, uma parte que é conectada ao não julgamento. Todas as pessoas têm essa parte dentro de si. É só treinar, acessar, treinar, acessar. Ok? Então eu vou passar a escutar o outro, escutar a mim e me enxergar a partir desse lugar. Quando eu começo a fazer esse movimento, eu começo a encontrar um campo de profundidade que me leva a um outro nível mais profundo. Lembra que eu falei que existem várias camadas? Da mesma forma que existem várias camadas para o mundo superficial, até
o esquecimento completo do que viemos fazer aqui, sabe? Pessoas que vivem completamente externalizadas, completamente desconectadas de quem nós somos, do que viemos fazer aqui, dos pensamentos espirituais, conscienciais, do bem maior. Pessoas que estão completamente desconectadas disso. Desconectadas, deixa eu ajustar mais essa palavra. Que estão completamente sem perceber a sua conexão com quem é. Porque todos nós estamos conectados e é impossível estarmos desconectados. Porque é como se nós fôssemos gotas do oceano. Então, a gente percebe ou não percebe a conexão. Então, imagina as pessoas completamente desconectadas da percepção da sua conexão. Fica melhor assim. E existem níveis dessa não percepção. Da mesma forma que existem níveis de percepção da nossa sabedoria, da nossa consciência mais profunda. Então, quando você vai escolhendo e decidindo ir profundo, você vai podendo acessar campos mais profundos. A questão mais linda disso tudo é que, quanto mais você vai entrando e sentindo esses campos profundos, é como se automaticamente as correntes que te aprisionavam, elas vão sendo desintegradas. Porque é como se você estivesse mudando a estação de rádio, mudando a frequência do que você acessa. Automaticamente, essas correntes, esses medos, esses apegos vão se soltando e você vai entendendo o seu valor, você vai entendendo quem você é. É importante entender quem você é, ser fiel e leal a quem você é. Muitas pessoas vão para o mundo externo de traições e muitas coisas por vingança, por, olha, Fran, eu sabia que ele ia ou que ela ia me trair, então eu traí logo, porque aí fica elas por elas. E todas as vezes que a gente faz uma ação através de uma reação do outro, a gente está assinando um documento de que o outro tem poder sobre a minha vida, porque eu vou agir de acordo com o que ele está fazendo. Eu vou agir de acordo com o pensamento dele, não de acordo com o que eu quero. Todas as vezes que a gente se vinga, todas as vezes que a gente reage, a gente está assinando um documento de que o outro tem poder sobre a nossa vida e que o outro pode mandar no que eu penso, sinto e faço. Então não é muito apropriado para quem quer trazer o seu poder e a sua autossegurança, a vingança e a reação, mas a ação consciente do que você quer. Lembra? A integridade, a coerência e a única escolha entre pensamento, sentimento, ação, intenção, desejo. Então, se eu quero ser o meu valor, isso vai estar no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas palavras, nas minhas escolhas, na minha intenção. Se eu estou focando 100% no meu valor, eu não vou permitir, por exemplo, uma experiência de desvalor. Eu não vou me prestar a esse papel, entende? Eu não vou me colocar nesse lugar de desvalor. Então, sabe aquela pessoa que você chega perto dela e você não consegue machucar porque ela é tão íntegra e ela passa uma energia tão serena e tão segura de si que você simplesmente não pensa na possibilidade que essa pessoa pode ser agredida? Pois é essa energia que vem de dentro. Quando você está tão consciente de si, simplesmente você cria um campo de respeito, um campo de valor. E quando a gente cria esse campo de valor e de respeito, a gente começa a manifestar e a gente vai mais profundo. E aqui é o que eu quero dizer para vocês. Quando a gente vai nesses lugares mais profundos, a gente começa a acessar verdades que nas superfícies a gente não acessa. A gente começa a acessar a sabedoria, a gente começa a acessar campos de luz, a gente começa a acessar energias sagradas dentro de nós que nós temos. A gente começa a acessar os lugares mágicos de potência, de força interior, que nada nem ninguém pode tirar. A gente começa a entender a verdade sobre a nossa essência e sobre a nossa existência na Terra. Quando a gente tem certeza desse lugar, é como se a gente se tornasse uma fonte de segurança, de poder, de energia.
e ativa, sabe? É como se isso exalasse e ativasse. E tudo que está ao nosso redor sente e ressoa com esse campo. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente está com o nosso poder, com a nossa segurança e com a nossa estrutura 100%, muitas vezes a gente escapa desse mundo interno e acha que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é seguro. Então a gente quer, às vezes, ficar com várias pessoas ou se impor para muitas pessoas para mostrar o nosso poder, para mostrar a nossa força, e aí a gente cai. Porque essa força não é a verdadeira. Essa é a força do ego, de precisar mostrar para ser. E quando a gente precisa mostrar para ser, significa que a gente não encontrou ainda a verdade sobre esse ser. Toda vez que a gente precisa provar algo para alguém, toda vez que a gente precisa provar nosso valor, nossa potência, nossa importância, nossa inteligência, toda vez que a gente precisa provar que a gente ama, toda vez que a gente precisa provar, é porque a gente não acredita. Se a gente acreditasse, a gente não precisaria provar. Então a gente tem que voltar para aquele lugar lá dentro da gente, ficar mais um tempo lá, até a gente entender. E aí acontece uma outra coisa. A gente tem medo do nosso verdadeiro poder. Eu quero que vocês pensem sobre isso. A gente tem medo da nossa verdadeira potência. Eu falo potência a 100%. A gente tem medo de que se a gente tiver essa verdadeira potência, a gente vai explodir, vai desintegrar e vai morrer. A gente tem medo. Eu estou dizendo para vocês, se vocês fizerem uma pesquisa muito profunda, vocês vão encontrar esse medo. O nosso maior medo não é do fracasso, é do sucesso. E tanto isso é verdade, que o que a gente vive hoje é uma realidade externa. Por que isso? Porque a gente foge da realidade interna, que é a nossa verdadeira potência. A gente foge desse lugar de poder verdadeiro. A gente foge de estar completamente inteiro. A gente tem medo por muitos motivos. Um deles porque a gente pensa que vai morrer, outro deles porque a gente pensa que se a gente fizer isso a gente vai ter que sair do planeta e abandonar os nossos familiares, outro porque a gente pensa que não vai suportar e vai desintegrar, outro porque a gente acha que a gente vai deixar de ser quem somos, enfim, outros porque a gente acha que isso é um mundo muito pra mim, é muito forte pra mim, eu não dou conta, eu sou tão pequeno. Então a gente cria, mas o que a gente realmente produz aqui é que a gente tem medo do nosso verdadeiro poder. Então o que é que a gente faz? A gente foge. A gente foge para relações superficiais em níveis, pessoas mais, pessoas menos superficiais, mas a gente foge da entrega verdadeira. Por isso tem as questões, né, de não assumir uma escolha. E isso não é das pessoas que traem em relacionamento. Isso é de todos nós. Por quê? Quais são as escolhas que você assumiu, que eu assumi 100%? Até o momento que eu sinto que o ciclo acabou. Quanto de fidelidade a 100% você tem nas suas escolhas? Para com você e para com o outro. Então, a infidelidade que gera o ciúme é uma coisa que existe em todos nós, por fuga e medo de sermos toda a potência que nós somos. Então, em vez da gente estar para fora, claro que é um exercício e claro que é desafiador, óbvio que é desafiador. É desafiador até eu começar a fazer e a ser esse rio. Quando eu for esse rio positivo agora, e quando ele estiver fluindo, ele não vai ser mais desafiador. Mas toda estrada começa com o primeiro passo. Toda a construção começa nos primeiros passos. E quando eu vou desbravar uma floresta, as primeiras vezes que eu vou estar desbravando aquilo vai ser mais desafiador. É assim mesmo. E tá tudo bem. A gente não tem o que fazer com isso. A não ser fazer da melhor forma.
acolher de uma forma que seja menos desafiador possível. Ok? Então eu devo assumir a coragem de entrar mais profundo e de escolher com compromisso o que eu escolhi. Afinal de contas, foi eu que escolhi, não foi ninguém que me disse para escolher aquele caminho, eu escolhi. Então, se eu escolhi, nada mais coerente que eu seja inteira nessa escolha. E aí é que está o lugar, gente. A gente está inteiro aonde? A nossa mente, as nossas emoções nos fragmentam o tempo todo. E a grande sacada e a escolha é ser inteiro em algo. Se eu estou no relacionamento, é absolutamente mágico. E eu digo isso pra vocês porque eu vivo isso. Quando eu e Paulo estamos juntos, que a gente está completamente inteiro nesse momento, a gente acessa lugares absolutamente mágicos. E cada vez mais que a gente se aprofunda nisso, a gente vai encontrando mais poder na nossa união. Mais intimidade, mais confiança na nossa história. Porque a gente está escolhendo a nossa escolha. Se eu escolhi estar com ele, se ele escolheu estar comigo e eu tenho coragem de ser verdadeira e ir fundo nesse lugar, eu vou encontrar verdadeiras magias dentro desse processo. E aí a gente entende que mesmo sem a participação do outro, eu posso encontrar essa potência dentro de mim. Esses lugares de magia, de mistérios, esses portais que me levam para o universo, esses portais que me permitem me conectar com Deus, que me permitem me conectar com a minha sabedoria. Eu vou acessar os campos verdadeiros de informação. Então, para eu fazer isso, eu preciso me desapegar. Eu preciso me desapegar desse mundo externo. E é uma construção. Então, quando eu faço essa escolha, todo o meu corpo vira um. E eu tô trazendo para vocês isso porque eu vivo isso. Eu posso dizer para vocês, não é uma teoria. Quando a gente vai acessando esses lugares mais profundos, todo o nosso corpo enxerga como os olhos, sentem como o coração. Sabe como se o corpo inteiro virasse uma coisa só? É uma experiência indescritível. Só que toda essa plenitude está disponível para todas as pessoas. Quando você faz a escolha de ser inteiro, você vai atrair um relacionamento inteiro. E se você estiver no relacionamento, esse relacionamento de alguma forma vai melhorar. Se essa pessoa estiver disposta a caminhar do seu lado com você, isso vai acontecer de alguma forma. Então simplesmente se trabalhe e solte o outro. Solte, que eu estou falando, não é abandonar o outro, não. É entender que o seu processo depende apenas de você. Solte de cobrar, solte de achar que é o outro, que é o outro, que é o outro. Faça o seu processo de desapego, de autoconhecimento, de trazer o seu foco para aquilo que você quer, de construir a sua história, de fazer a sua escolha inteira na sua verdade. O sucesso da sua vida, no amor, no relacionamento, em qualquer área, só depende de você. O meu só depende de mim. Beijo no coração de todos vocês. Até mais, até amanhã. Fiquem todos com Deus.